Amém, glória a Deus. O primeiro contato da irmã Socorro com o Evangelho de Cristo, com esse Evangelho do Reino, lembro ela, que foi aos 12 anos de idade, quando Deus enviou o pastor pela sua infinita misericórdia, lá onde nós morávamos, na comunidade, no quilômetro 30, eu tinha 12 anos de idade, quando nós recebemos a visita daquele pastor Antônio, nunca vou esquecer dele, que ele veio nos convidar e pregar a palavra de Deus e convidar a gente para participar dos cultos evangélicos. Até então eu era uma criança católica, meu pai católico, minha mãe católica, e nós íamos para a missa, para a igreja, nós frequentávamos as missas aos domingos. Mas na minha casa, com a minha mãe e meu pai, eles brigavam muito. Meu pai era alcoólatra, prostituto, batia na minha mãe. E eu nasci naquele ambiente de briga, de contenda, martelada para cá, martelada para ali. Ele batia na minha mãe. E para mim aquilo era para mim não, para toda a família era um sofrimento muito grande. Ele era grosso, enfim, meu pai era uma alma perdida. Ele era, inclusive o meu nome, Maria do Perpétuo Socorro, é homenagem o seu ídolo, a sua deusa, no qual ele adorava. Mas, como eu já falei, na minha casa não tinha paz, era briga. Meu pai batia na minha mãe, era um tormento. E eu, como uma criança que aprendi os ensinamentos da Igreja Católica, estava aprendendo. Com 10 anos de idade eu fiz a primeira comunhão. Com 8, 9 anos, com 10 anos de idade, eu lembro, fiz a primeira comunhão. Eu mais uma turma. Então, na minha casa não tinha paz, não tinha sossego, era tribulação, tribulação. E eu rezava muito terço, rezava demais, pedia muito a Deus, para que Deus não deixasse acontecer o pior com a minha mãe, que sofria muito na mão do meu pai, sofria demais. E foi nesse ambiente que eu vivi até os meus 15 anos de idade, quando eu saí de casa para trabalhar como empregada doméstica numa casa de um empresário deficiente que tinha se largado da esposa. E aos 15 anos de idade eu saí da minha casa para trabalhar e não voltei mais. Com 16 anos meu pai falece, pegou uma cirrose hepática no fígado, e eu tinha 15 para 16 anos. Em 1991 ele morre. Nós fomos para o enterro dele. Eu estava trabalhando nessa casa, nesse apartamento. O que eu quero dizer com isso? Que o Evangelho do Reino entrou na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade quando o pastor me batizou. Só que houve uma tragédia muito grande. Houve uma tragédia, eu me lembro que com 12 anos de idade, eu comecei a frequentar casas de evangélico. Com 12 anos de idade, a irmã Socorro começou a enfrentar, começou a conviver com o evangélico, com o dirigente, com a esposa do dirigente. E o envolvimento da irmã Socorro foi tão grande com aquela família que ela acabou namorando, foi pedida em namoro com 13 anos para 14 anos de idade, com o filho do dirigente. Lembro eu que ele cantava muito, gostava do louvor dele, ele tinha 14 anos de idade. E ele se encantou pela irmã Socorro e ele pediu da irmã Socorro se ela quisesse namorar com ele. E a irmã Socorro namorou com ele um ano. Um ano namorei com esse filho do dirigente. Ele era bonito, ele tinha 14 para 15 anos de idade, mas ele era muito inteligente, ele louvava, ele tocava o violão. Nós namoramos um ano.
A irmã Socorro era muito ciumenta, tinha ciúme dele, etc. Não deu certo. Com um ano, em 90 para 91, não lembro. Nós nos separamos, depois nós voltamos de novo, mas aí não deu muito certo. Então, e aí aconteceu uma tragédia com essa família, que a irmã Socorro namorava. Eu lembro que era o dirigente, a esposa dele, e ela tinha 3 filhos. O primeiro filho, eu era muito amiga da filha da minha cunhada, que ia ser futuramente, creio eu e minha cunhada. Nós éramos muito amigas. E aconteceu uma tragédia com essa família. Vinha da sua casa, ia para a escola, e aí aconteceu que vinham com um pastor no jipe, e o pastor, recém-possado naquela comunidade, sofreu um acidente muito grave com a minha cunhada, não era minha cunhada, mas com a irmã do meu namorado. E aí acontece foi que ela morreu o pastor ficou entre a vida e a morte no hospital, e ela foi direto para o hospital 28 de agosto e amputaram a perna dela. Uma tragédia terrível que aconteceu, que abalou muito a irmã Socorro, abalou demais, não foi só a irmã Socorro, abalou toda aquela comunidade. E aí o que acontece foi que o pastor, que estava fazendo a obra de Deus, o diabo se levantou contra aquela família. E aí o que aconteceu foi que realmente veio um outro pastor, mas por causa dessa tragédia, a obra de Deus ficou um pouco abalada. Morreu, eu fui pro enterro, vi o corpo, e aí, só a misericórdia de Deus. Fui no hospital visitar essa menina que era minha amiga. A mãe dela disse pra mim que ela não sabia que ela tinha amputado a perna dela e que não era pra falar pra ela. Eu fui lá, entrei no quarto e ela estava lá. Eu fui rapidinho, não demorei. Nós éramos muito amigas, companheiras. E aí eu perdi, depois com o tempo nós perdemos, porque aí ela não pôde mais estudar, não pôde mais ir para a escola, e perdemos o contato. Enfim, com essa tragédia que aconteceu, as coisas não andaram mais. E aí eu não me lembro, fui trabalhar aos 15 anos, 14, 15 anos, fui trabalhar com um empresário. E aí o que acontece que eu trabalhei 1 ano com esse empresário, também não deu muito certo. E aí o que acontece que eu tinha 16 anos, meu pai falece, morre. Foi um outro abalo para a irmã Socorro. Foi realmente difícil. E aí o que acontece foi que só a misericórdia de Deus. Eu quero dizer que o meu contato com o Evangelho foi assim. Já bem cedo via as tribulações do povo de Deus, as dificuldades, e graças a Deus o meu pai, com toda a sua estupidez, com toda a sua ignorância, com toda a sua incredulidade soberba, a sua idolatria, ele concede que o pastor faça culto na casa dele. Parece que era 2 vezes por semana. O meu pai, ele ouviu o Evangelho do Reino, mas ele não se converteu. Ele era muito católico, e inclusive ele até me perseguiu, dizendo que eu não ia virar evangélica, etc. Mas graças a Deus eu virei evangélica, eu me batizei, mas devido a todas as tragédias que aconteceu, a obra de Deus foi abalada. E aí eu não me lembro, eu só me lembro que aí eu fiquei sem ir para a igreja, 16, 17, 18, 19, 20, 21, fiquei sem frequentar a igreja evangélica nenhuma. E aí foi só destruição na minha vida. Mais companhias, o diabo colocou uma satanista no meu caminho, uma diaba, e aí minha vida virou um pesadelo terrível, mas graças a Deus
Deus me tirou. Foi quando eu vim para ao convite da minha vizinha. Eu participei de uma vigília, numa sexta-feira, e graças a Deus, Deus me tocou naquela vigília. E aí eu só queria saber de igreja. Isso foi em 1996, e aquela vigília ficou marcada. Eu saí de lá tocada pelo Espírito de Deus. E aí eu ganhei uma Bíblia, comecei a meditar, aí não perdia um culto. Era o primeiro amor. Esse primeiro amor que tem se esfriado devido a tanta coisa ruim que tem acontecido com a irmã Socorro, aumento da iniquidade, perturbação daqui, perturbação dali. Esse amor tem se esfriado. Hoje eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia da irmã Socorro. Tem piedade da irmã Socorro, tem compaixão de todas as irmãs que estão passando por tribulação, por luta, por dificuldade. Não é por outra coisa não, é por causa da sua fé, por causa da sua esperança e por causa do nome de Jesus Cristo. Amém? Mas o que eu quero dizer é que a irmã teve, pela infinita misericórdia de Deus, 2 oportunidades. Aos 12 anos, Deus permite o evangelho do reino entrar na vida da irmã, na família da irmã Socorro. E aos 21 anos, depois de 12 anos, depois de 10 anos de tribulação, aos 20 anos, Deus levanta mais uma irmãzinha, uma obreira. Então a irmã Socorro teve 2 oportunidades, mas as mais marcantes foi essa, aos 12 e aos 21, que a irmã Socorro teve essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o evangelho do reino. E aí veio as tribulações, veio as enfermidades, veio as angústias, enfim, mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Deus tem tido misericórdia de nós, Deus tem tido piedade de nós. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o sermão profético continua, o princípio das dores, a grande tribulação. Agora Jesus vai falar da grande tribulação, que virá no mundo todo. Não vai vir só para o Brasil, não. Irmã Socorro, a grande tribulação vai vir só para o Brasil? O mundo todo. Irmã Socorro, o princípio das dores vai vir só para um lugar, não. Um planeta todo. O mundo todo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Isso em Jerusalém ou no mundo todo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Sei que Jerusalém não escapa. Porque haverá... Por que Jerusalém não escapa? Porque lá se matam os profetas que Deus envia para pregar o evangelho. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe des crédito. Não lhe des crédito. Olha, irmã Socorro, o Cristo está aqui na sala. Irmã Socorro, o Cristo está... tá ali, o Cristo já chegou, irmã. Não des crédito. Irmã, não des crédito. Irmã, o Cristo está numa igreja, ele chegou, irmã, ele já... Não des crédito. Não des crédito. Não des crédito.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam. Eles vão fazer prodígios e maravilhas e sinais. Não vem pensar que o Cristo e o falso profeta não vai fazer nada, vai ficar de braço cruzado. Não. Eles vão fazer prodígios. Eles vão fazer sinais. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Eu vi uma profeta dizendo que ela teve uma visão aqui na internet, que ela via Jesus Cristo descendo numa escada, todo ensanguentado. E ela via as pessoas subindo a escada, depois ela via as pessoas correndo da escada. E ela, quando via, subia para ver o que ela era curiosa, ela viu o homem ensanguentado descendo a escada. Jesus disse como que ele vem. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A vinda dele, a vinda do Filho do Homem, e logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabei que estáis próximo ao verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que Jesus falou, profetizou, vai acontecer. O recolhimento dos escolhidos de Deus, o recolhimento dos filhos de Deus, todo mundo vai saber. Porque Jesus vai vir e diz, as tribos todas vão ver e vão lamentar. E ele vai vir com os seus anjos. E os seus anjos vão entrar no mundo e vai pegar a fulana, a beltrana, o ciclano, porque ele é um escolhido de Deus no mundo todo. E vai levar para Jesus. Ele anda no temor do Senhor. Ele anda no temor de Noé, nos passos de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não peca. Ele não é objeto do pecado, da iniquidade. Ele é um servo do Senhor. Ela é uma serva do Senhor. Ela é uma escolhida do Senhor. Deus conhece ela, o coração, os desejos. Ela é selada pelo Espírito Santo. E os anjos vão naquela casa e vão pegar aquela irmã. E quando o anjo entra na nossa casa, ninguém pode fugir desse anjo. Eu vou me esconder debaixo da cama. Porque os anjos são poderosos. Eu vou me esconder, não. Ninguém se esconde de Deus. Eles vão vir porque Deus mandou eles virem. Eles vão só. Quando os anjos foram na casa de Ló, foram salvar Ló da grande destruição. Os anjos vão tirar os escolhidos de Deus da terra, por quê? Porque o mundo vai ser entregue à destruição. Sodoma e Gomorra só foi destruído pelos anjos após a retirada de Ló.
porque Abraão intercedeu lá atrás pelo seu sobrinho que estava em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia é muito clara em dizer que os habitantes de Sodoma e Gomorra não temiam ao Senhor, eram malignos, não andavam no temor do Senhor. E Sodoma e Gomorra só foi destruída quando Ló saiu depressa. Sai depressa, sai. E a sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Porque ela não acreditou no que estava acontecendo. Então os anjos vão vir e vão nos... Bora, sai da tua casa depressa, porque esse mundo vai ser destruído. Porque os homens que moram nesse mundo, eles são malignos, eles não temem ao Senhor. Eles são assassinos, feiticeiros, macumbeiros, adúlteros, fornicadores, abomináveis. E esses ímpios, corrupção geral, odeiam a Deus, são blasfemadores. E o anjo corre depressa, porque os anjos só podem destruir o mundo. Deus só poderá destruir o planeta Terra depois que ele retirar os seus escolhidos da Terra. Os que estão esperando, que estão sabendo que Deus enviará o mal para a Terra. Depois que Jesus tirar os seus escolhidos da Terra, esse mundo vai seguir o seu rumo de destruição. Porque os seus escolhidos não estão mais na terra. Não estão mais na terra. Essa terra só ainda existe por causa dos escolhidos de Deus. Por causa dos filhos de Deus. Se não fossem os pregadores do Evangelho, que são o sal da terra e a luz do mundo, por causa da igreja de Deus, esse mundo já estaria destruído. Que são poucos, não são muitos. Ou são milhares e milhares. Mas vai chegar o tempo que vai dizer, não, acabou. Acabou. Quem se salvou, que se salvou, amém. Quem ouviu o Evangelho, se converteu da sua feitiçaria, do seu mundanismo, da sua fornicação, dos seus adúlteros, da sua ganância, da sua ambição e da sua incredulidade, da sua soberba. Quem ouviu o Evangelho e deu crédito no verdadeiro Cristo e se apartou do mal e agora está esperando a vinda de Cristo, ama a Deus de todo o coração, não rouba, não furta, não mente, não engana, teme a Deus. Eu vou buscar o meu servo, vou buscar a minha serva. Vou tirar ela do mundo. Eu vou tirar os Lós do mundo. Eu vou tirar os Noés do mundo que estão andando no meu temor. E é isso que nós estamos aguardando. A salvação, a redenção em Jesus Cristo. No meio do caos, no meio da calamidade e da ruína. Porque quem creu na nossa pregação, diz o profeta Isaías, quem deu crédito na nossa pregação, somos tidos como zombadores, loucos e doidos, desprezados desse mundo, odiados,